Fala galera, Irã Matias aqui para mais um episódio do nosso negócio, o nosso podcast, sempre trazendo uma visão a respeito sobre gestão, liderança, fé. E a cada semana, a cada episódio, a gente busca evoluir e trazer algo que faça realmente sentido para cada um de vocês. E hoje a gente foi longe de buscar, a gente foi longe em conhecimento, em forma geográfica, a gente foi lá em Ilhabela trazer a Diana Almeida, vereadora de Ilhabela, uma vereadora muito atuante lá, para vir falar com a gente, falar um pouco sobre gestão, falar um pouco sobre a vida pública, sobre todo esse contexto, sobre toda essa luta que é a vida pública. Diana, obrigado por ter aceitado o convite, de estar aqui com a gente hoje, batendo um papo, falando sobre tudo, falando principalmente também sobre a política, a sua carreira política. Um prazer mesmo te receber aqui. Irã, eu que agradeço o convite, me sinto honrada em estar aqui participando e vamos lá, estou à sua disposição. Um prazer, Diana. E eu já quero começar falando, nós somos cristãos, eu te sigo na rede social. Sim. E vejo que você tem uma relação, eu já quero começar perguntando aonde mais me toca. É um chamado? Eu acredito que sim. Você tem essa certeza dentro do seu coração? Sim, com toda certeza. Você fala em relação à política? Em relação à política, hoje a sua carreira política, toda essa luta política que a gente sabe que é uma luta constante e tem que ter ali uma certeza, um chamado, porque senão a gente não aguenta, né? E na verdade, assim, meu marido foi vereador, né? Eu participei da política de uma maneira diferente há muitos anos atrás. Não gostava de forma nenhuma da política e acabei convivendo naquele ambiente político, acompanhando, né, como é que funcionava o mecanismo. Fui funcionária pública, então eu tinha uma noção do que era. Mas eu tenho 3 filhos, né? Meu filho mais velho, o Lohan, com 14 anos hoje, ele é uma criança diagnosticada dentro do espectro do autismo. E foi ele que me levou, de fato, para a política. Porque eu nunca quis... Eu tinha essa certeza no meu coração, que política era algo que eu nunca ia me envolver, né? E ser mãe é um ato político. Ser mãe é um ato político porque a gente depende diretamente da política e do sistema para criar os nossos filhos. E esse foi eu acho que o grande chamado da minha vida é ser mãe. E quando a gente se torna mãe de um, nós nos tornamos mãe de todos, né? Então, a nossa dor e a dor do outro passa a ser a nossa também. Então, foi dessa maneira que eu, conhecendo o espectro do autismo e as outras deficiências, nós abrimos como se fosse uma associação atendendo as famílias das pessoas com deficiência. Que legal. Então, essa é uma bandeira que você... É uma bandeira que me levou para a política, né? Foi isso que me levou para a política. E aí foi a partir disso, conhecendo essa dificuldade das pessoas frente aos serviços de atendimento, né? Que eu entendi como que isso dependia totalmente da política. E aí, sim, eu fui convencida a realmente entrar na política para defender uma bandeira. Mas quando eu entrei na política, eu já estava ao lado das mulheres, defendendo as vítimas de violência doméstica, pacientes renais, pacientes oncológicos e pessoas com deficiência. Então, foi dessa maneira que eu me candidatei a vereadora e aí concorri às eleições em Ilhabela. Nossa, então, olha só, tudo começa de dentro para fora. Muito obrigada pela caneca. Prazer. Tudo começa de dentro para fora, né? Você tinha ali... O seu marido era político, vereador. Sim, vereador. E pelo que você falou, você devia ficar... política. E de Nossa, repente você se viu defendendo e vivendo isso. Isso, exatamente. Que legal. E com uma bandeira, assim, que precisa de um cuidado, né, vereador? Sim. Foi diante dessas dificuldades que eu encontrei, né, no trabalho, dessa causa, desse movimento, que eu decidi ir para a política. E assim, quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, por muito tempo, eu queria entender com Deus o que eu tinha feito de errado para que o meu filho nascesse com uma deficiência, né? Então, por muitos anos, eu queria esconder aquilo. Meu marido ficou muito triste, entrou em depressão, foi muito difícil.
E aí, quando eu criei o NAF, eu me curei, porque eu comecei a ouvir a dor do outro e entender que meu problema era muito pequeno, perto daquilo que eu achava, né? Que era. E aí, através disso, o Lohan me levou para a política e a minha vida e os meus caminhos foram totalmente transformados a partir da vida do Lohan. Porque eu jamais imaginaria estar hoje onde eu estou, como vereadora, no momento, né, de luta pela cidade, contra a corrupção e tudo mais. Nunca eu imaginei que eu estaria fazendo isso. E foi realmente o fato de ser mãe que me colocou nessa situação. Você transformou a sua dor, né, naquele diagnóstico em um cumprimento de um propósito, né? E através disso outras vidas são impactadas, outras vidas colhem o benefício disso. Porque hoje eu enxergo, vereadora, que existe uma carência muito grande de comprometimento realmente com a população. Isso de uma forma geral. Tudo gira em torno de número, né? As pessoas tratam político, tratam a população como um número, cuidam da população em ano par, né? É um fato. E quando a gente tem uma bandeira que vem de dentro, você está lutando por algo que te impulsionou de dentro da sua casa. Então tem todo um sentimento, tem todo um amor envolvido nisso, né? Sim, com certeza. E é um chamado, isso é o principal para mim. Eu acho muito legal. Eu vi também que você já foi presidente da Câmara. Isso. Logo que eu ingressei, né, que a gente venceu as eleições, aí eu fui eleita presidente da Câmara, fiquei 2 anos no mandato como presidente, né, e depois depois tem novas eleições e a gente volta somente como exercendo a função de vereadora mesmo, né? Mas foi uma experiência muito bacana, porque eu pude aprender ainda mais sobre a gestão pública, né? E saí muito feliz, porque a gente tem muitos desafios, mas todos eles foram vencidos. E eu saí com as 2 contas aprovadas, com boas recomendações, análise do parecer do Ministério Público de Contas. Então, eu saí muito feliz, assim, por ter feito um bom trabalho, né? É uma gestão limpa. Isso, né? Exatamente. Uma gestão limpa. Tem algum projeto que está no seu coração? Eu sei que você é candidata, pré-candidata, não sei nem se pode falar candidata ou se é pré-candidata. Pré-candidata. Pré-candidata prefeita de Ilhabela. Tem algum projeto que arde no seu coração que você fala, esse aqui eu preciso começar por aqui? Muitos projetos. Eu imagino. Muitos, né? Alguns a gente ainda está, assim, segurando um pouco, porque vão fazer parte, né, da nossa proposta de governo para apresentar para a população. Não pode dar spoiler? Não, posso. E, assim, eu queria falar uma coisa, Ira, até para conseguir chegar nesse gancho, que, assim, dentro do mandato, a gente entra com uma expectativa. Então, você fala, olha, eu vou entrar, vou fazer isso, vou fazer tal coisa, vou executar tal projeto. E quando nós estamos lá dentro, a gente percebe que não é bem assim. Porque nós somos eleitos para fiscalizar, a gente tem o papel também da criação de leis, mas, de fato, aqueles projetos que muitas vezes ardem no nosso coração dependem da boa vontade do executivo. Sim, de questão orçamentária e tudo mais. Exatamente. Dotação. Lá em Ilhabela nós temos um orçamento gigante, né? É 1,3 bi aproximadamente, para uma população de 40 mil habitantes, mais ou menos. Eu acho que tem até mais habitantes do que está lá no censo, mas enfim. Mas tudo depende do executivo. Então, quando eu entrei para concorrer às eleições, eu tinha muitos projetos. Eu vou falar alguns deles aqui para você. Por exemplo, na área da saúde, nós temos os pacientes renais, que são aqueles pacientes que fazem tratamento de hemodiálise. Eu acompanhei um sobrinho, que é sobrinho do meu marido, eu considero ele meu sobrinho. A luta dele fazendo hemodiálise a 2 cidades de distância da nossa cidade. Lembrando que, por exemplo, aqui é tudo muito pertinho, né? Mas lá em Ilhabela, você tem a fila da balsa, você tem a balsa, você tem toda uma dificuldade para sair da ilha e ir para o continente. E esse tratamento ele é feito a 2 cidades de distância da nossa. Os pacientes muitas vezes enfrentam filas, vans que têm o ar-condicionado quebrado, alguns vão de ambulância também com ar-condicionado quebrado, veículos sucateados. E assim,
lá não era dado nenhum tipo de auxílio para o paciente. Então, o paciente renal, com várias restrições, chegava lá, eles davam um pão francês e um cafezinho. O paciente chegava lá no período da manhã, ficava 4 horas na máquina, sai de lá passando mal, com fome. Nossa. Naquela condição de quem fez a filtragem, eles saem muito mexidos, né? Enfim, então era um sofrimento. A minha proposta, desde quando eu me candidatei, era fazer o centro de hemodiálise em Ilhabela. E eu lutei muito para isso, muito mesmo durante o mandato. Mas, infelizmente, o prefeito não quis fazer, por ser uma proposta minha, né? Então, assim, uma das principais coisas que eu quero entregar para a população de Ilhabela é o tratamento digno para todos os pacientes renais. Além disso, também, nós temos dentro da bandeira, que eu também luto muito, que é o da pessoa com deficiência, hoje nós temos um dos piores tratamentos para pessoa com deficiência da nossa região, com toda certeza, mas ao longo dos anos, eu acredito que essa é a pior gestão de tratamento para pessoa com deficiência. Uma cidade com orçamento como que eu comentei com você, um paciente com autismo que tem um cérebro que tem todas as podas neurais, que são aquelas janelas de oportunidade que vão sendo podadas ao longo da primeira infância, ou seja, quanto mais cedo elas forem estimuladas, melhor vai ser o desenvolvimento dela. E aí, uma criança dessa fica 1 ano, 9 meses na fila de espera, esperando ser atendido por um psicólogo, por uma fono, por uma terapia ocupacional. E quando consegue esse atendimento é de 15 minutos por semana. Eles falam meia hora, mas na prática é 15 minutos. E aí desmarcam com muita frequência. Alguns pacientes estão sendo atendidos a cada 15 dias. Isso não significa um tratamento de qualidade e nem eficiente para a pessoa com deficiência. Então, assim, a minha proposta é trazer terapias baseadas em evidência científica para todas as crianças com deficiência. E, assim, os melhores tratamentos que a gente tem. Eu quero fazer de Ilhabela uma referência a nível mundial. Nossa, que legal. Eu falo, Ira, eu fico toda arrepiada, porque isso arde mesmo no meu coração. E eu sei que dá para fazer. E eu sei que dá para fazer. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer nessa gestão, né? Mas, assim, essa é uma das principais bandeiras que eu tenho dentro da minha ideia para melhorar a qualidade da vida de Ilhabela, da população de Ilhabela, é entregar. Porque a partir do momento que você cuida do filho, você cuida da família toda. Exatamente. Porque você tem uma criança com deficiência numa carinho, família... Né? Sim, você tem uma criança com deficiência na família, você abala toda a estrutura da família. Hoje, no Brasil, por volta de 70% dos casamentos que têm crianças com deficiência, eles se acabam por falta de amparo do sistema público. Nossa, que dado relevante. Então, assim, você imagina, né? Que se você, como gestor, não acolhe essa família, não oferece um tratamento digno, psicológico também para esse pai, para essa mãe, para eles conseguirem administrar toda essa dificuldade, você perde a família toda. E aí, sabe o que acontece no futuro? Você deixou de estimular aquela criança vai virar um adulto, e você vai fazer com que a família também adoeça e lá na frente se torne um paciente. Nossa, um efeito dominó. É um efeito dominó, é a longo prazo. Sim. Mas isso passa muito rápido. Mas o político não tem o carinho, a atenção que você está falando aqui, não consegue resolver. Exatamente. Exatamente. E ouvindo você falar de tudo isso, eu fico muito... Eu já trabalhei muito em campanha, rodei muito campanha, eu sei que as pessoas, elas não têm um cuidado, não têm uma atenção. E o que hoje a população de Ilhabela pode esperar da Diana Prefeita, caso ela seja eleita? Olha, primeiro, a minha principal intenção é acabar com o sentimento de medo que Ilhabela enfrenta hoje. Hoje, os moradores de Ilhabela, eles vivem com esse sentimento de medo. Funcionários públicos, comerciantes, empresários, as pessoas têm medo de se manifestar, têm medo de demonstrar a indignação delas,
Porque se elas assim o fazem, elas são perseguidas. Funcionários públicos muitas vezes perdem as suas horas, que às vezes complementam um pouco o salário, são mudados de postos. Então, uma pessoa que mora no sul da ilha vai trabalhar no extremo norte, né? Os empresários acabam também sofrendo retaliações, assim como os comerciantes. Então, a principal bandeira, né? Se é assim que a gente pode se dizer, é que a gente acabe com medo e que a gente possa fazer uma gestão mais humana, que pensa no ser humano, que olha para o ser humano como ele realmente precisa ser olhado, e não somente como um número. Nossa, importante. Você falou da questão de medo, eu vou puxar para um gancho que eu acabei de ver na sua rede social. Uma discussão que você teve lá com o prefeito, uma muito acalorada. Acalorada. E você não tem medo? Olha, Irã, eu vou ser bem honesta para você. Se eu disser para você que eu não tenho medo, eu não vou estar falando a verdade, né? Até porque a gente sofre, eu sofro ameaças, né? Já sofri ameaças. Ainda sofre? Ainda sofro. A minha mãe tem medo. A minha mãe pede todos os dias para eu desistir e parar, porque ela tem medo, né? E eu recebo muito carinho, assim, da população para que, assim, olha, Diana, nós estamos orando por você, estamos com você. E essas orações e todo esse carinho, todo esse apoio da população é de extrema relevância para mim e me dá muita força para continuar. Muita força, né? E quando você tem algo que queima no seu coração e que você sente que não é da sua vontade própria, Sim. mas sim um chamado, como você disse, a gente é capaz de superar o medo e de continuar todos os dias lutando por aquilo que acredita. Então, é mais ou menos assim que eu enfrento o medo. E o medo, ele vem para nos paralisar. Né? O que é o sentimento do medo? É aquilo que quer deixar você parado, acuado. Sim. Então, por alguns momentos... né? Por alguns momentos eu sinto medo. Eu sou humana, né? Sou mãe, eu tenho 3 filhos. Mas aquilo que eu tenho no meu coração é muito maior do que o medo que eu sinto. E é por isso que eu vou continuar. Nossa, importante. E eu vi que nesse caso em específico foi uma sessão de licitação. Ou eu vi um outro vídeo. São dois bem parecidos. São dois bem parecidos. É. Eu vi. E a função, uma das principais funções de um vereador é essa fiscalização. Sim. Você é atuante nisso, você fica em cima, você cobra, você acompanha. Como que é essa... É o que eu te falei, né? A função principal do vereador é a de fiscalizar. Então, aonde tem dinheiro público, a gente precisa ir e verificar se aquele dinheiro está sendo empregado ou aonde deveria ter o dinheiro público e o bom emprego do dinheiro público, nós também temos que fiscalizar para saber o porquê que aquilo não está chegando daquela maneira, né? Então, eu costumo fazer fiscalizações quase todos os dias. A gente vai na casa das pessoas, conversa com eles, entende se as coisas estão funcionando da maneira adequada. Eu frequento muito o setor de licitações, acompanho as licitações, acompanho as obras públicas, as escolas, os postos de saúde. Eu tenho feito isso. Ao longo desse exercício, né, você acaba atraindo uma implicância do executivo, com certeza, porque quem quer ser fiscalizado, né? Ainda mais quando tem coisa errada. Sim. Então, é uma coisa que é algo que é um exercício que incomoda. Mas eu permaneço e vou continuar até o final do meu mandato, mostrando para a população aquilo que está acontecendo. Porque a população, ela tem, assim, uma ideia de que algo errado está acontecendo. Mas ela não sabe exatamente o quê. Então, o vereador, ele sabe como o sistema funciona. Ele sabe como que uma licitação funciona. Então, eu tento, dentro do meu mandato, mostrar e ensinar para a população. Ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui deveria funcionar dessa forma, mas, infelizmente, isso custaria, em vias normais, tanto, está custando tanto para o bolso de vocês, porque quem está pagando a conta é a população. Sim, aumenta imposto, aumenta tudo. Enquanto você está aí numa fila de espera, você não consegue o seu exame, você não consegue a vaga na creche do seu filho, a sua rua está esburacada, quebrando o seu carro, aqui tem uma obra com um indício de superfaturamento. Ou seja, tem dinheiro sobrando aqui e está faltando aonde a população precisa.
No começo, você disse que você era funcionária pública. Funcionária pública de carreira? Eu fiz um concurso público, né? Passei como monitora de alunos, exerci durante algum tempo, alguns anos. Uhum. E aí, um dia me deu a doida, assim, eu falei, nossa, acho que não é isso que eu quero para mim. E aí, liguei para o meu marido e falei, vou pedir exoneração. Aí ele falou, como assim? Eu falei, vou pedir exoneração, não é isso que eu quero. E aí, eu saí da vila, fui até o Perequê, que é onde fica a prefeitura, fui lá no RH e pedi exoneração. Eu tô te perguntando porque a hora que eu te perguntei sobre o que a população pode esperar, e você falou do medo, você citou a questão de funcionário público. Então, você entende, você já esteve lá dentro, você sabe qual que é a dificuldade. Sim, aí depois que eu pedi exoneração, eu voltei para a prefeitura como assessora, e aí depois eu tive uma oportunidade como procuradora do município, e fiquei alguns anos trabalhando nesse setor. Uhum. E ali foi uma escola para mim, porque eu entendi mais ainda como funciona o sistema, né? Eu fiz defesas do Tribunal de Contas, desapropriações, enfim, eu trabalhava com diversos processos e era muito legal porque eu atendia a população e ali eu pude realmente entender como a máquina pública funciona. Porque o processo chega no jurídico, mas ele tem todo um caminho que ele percorre. Então, eu fazia esse caminho e era muito procurado, inclusive, pelos munícipes, né, para solucionar de maneira mais ágil, assim, os processos. Então, foi uma grande escola para mim lá. Eu conversando com você, Diana, eu consigo ir juntando um grande quebra-cabeça de um contexto sendo feito, né? Uhum. A sua bandeira, né, com a questão do seu filho, a sua carreira, você como procuradora, tudo isso foi te preparando para exatamente isso que você está vivendo hoje. Sim. Não é isso? E eu acredito, assim, que Deus, ele tem um propósito para a gente. Uhum. E a gente, muitas vezes, ao longo da nossa vida, nós enfrentamos dificuldades e a gente não entende o motivo. Uhum. Mas eu creio sempre nesse propósito, né? Se hoje eu estou aqui, foi por causa dessa trajetória que Deus foi colocando na minha vida, essas oportunidades, os desafios. E tudo isso vai forjando você a ser mais forte, a aprender a não abaixar a cabeça, né? Sempre com muito respeito, muita humildade. Mas todos os lugares que você passa são oportunidades que podem melhorar a sua vida. E assim eu fui tentando aprender. E continuo tentando, né? Porque a vida é um eterno... Uma evolução eterna. Com certeza, é um eterno aprendizado. E você está aqui hoje com o seu filho. Tô, com o meu bebê. Como que concilia tudo isso? Porque a mãe Diana está aí. Sim, Como sempre. Como que concilia tudo isso? Os meus... Eu tenho 3, né? O Lohan, a Maura e o Dom. Os meus filhos são a minha prioridade absoluta. Que legal. Então, se eu não resolvo toda a vida deles, para mim não faz sentido todo o resto, né? Porque, como eu te falei, minha principal função é ser mãe. E eu faço isso com um amor maior, assim, que eu tenho no meu coração. Eu faço questão de estar... Mesmo que a minha vida é muito corrida, muito mesmo, ainda mais, né? Esse ano as coisas aumentam, o volume das coisas aumentam, mas eu procuro estar com eles de manhã, sempre que eu posso, eu pego, levo na escola, faço uma refeição. Tento ter momentos, assim, que são pequenos, mas são de qualidade. E é isso. E, assim, os meus filhos, os mais velhos, eles acompanham a política, involuntariamente. E eles têm uma torcida, assim, muito grande por mim. Que legal. A minha filha, ela é, assim, a maior... Quantos anos? Ela tem 7, a Amora. Ela é a maior torcedora que eu tenho. Então, ela assiste sessão e ela fala de mim com orgulho, sabe? Que legal. Então, assim, por mais que às vezes eu estou trabalhando muito, ela fala, mãe, eu vi você no vídeo. Mãe, eu gostei que você foi lá, que você enfrentou. Então, por mais que muitas vezes eu não possa estar tanto tempo com ela, ela sente orgulho, né? E isso vale a pena. E você quer construir uma Ilhabela melhor para elas também, né? Com certeza. Eu tenho os meus filhos que moram na Ilhabela. Eu tô lá na Ilhabela há 35 anos. Não nasci em Ilhabela, mas me considero caiçara. Meus filhos são caiçara. E eu sinto maior amor por aquele lugar. Foi lá que eu escolhi para viver. E eu quero uma ilha melhor para todos. Eu quero que as pessoas tenham tranquilidade em terem seus filhos
na maternidade com dignidade, podendo escolher a via de parto que as mães querem ter com mais segurança, sabe? Podendo não sofrer aquilo que a gente vê acontecendo nos dias de hoje. Falta de coisas básicas na cidade. Eu quero trazer a riqueza que Ilhabela tem para os moradores de Ilhabela. São eles que precisam desfrutar disso. Sim. Hoje a gente vê uma Ilhabela que abençoa financeiramente grandes empresários, empreiteiros, que contratam a sua mão de obra fora de Ilhabela. Você seleto ali. E você chega de manhã na balsa, você vê vans sendo levadas, trazendo funcionários de fora da ilha. E quando acaba o trabalho, às 5, 6 horas da tarde, você vê aquela balsa cheia de gente indo embora. Ou seja, nem esse dinheiro está circulando em Ilhabela, ajudando o pequeno empresário, ajudando os mercados, as farmácias, né? A rede que precisa. Tudo isso tira, né? A arrecadação do... Tudo isso tira. Tudo, né? Exatamente. Então, assim, a minha luta é para que as pessoas queiram estar em Ilhabela, tenham prazer em viver em Ilhabela, com qualidade. Sabe, você poder matricular o seu filho numa escola pública e ter a tranquilidade que ele não está tendo 3 aulas vagas por dia, que ele pode tomar banho na escola. A gente tem escola lá, Ira, que foi inaugurada há 6 meses, uma escola muito bonita, por sinal, mas não funcional. Não pode ligar todos os aparelhos de ar-condicionado, porque cai a energia do prédio todo. Que absurdo. Foi feita do zero, novinha? Novinha. 240 alunos ou 44 alunos, apenas um chuveiro esquenta. Nossa. Apenas 40 alunos conseguem tomar banho, os outros não podem tomar banho. É desumano. A gente pegou aí... A educação patinou todos esses anos, né? E, na verdade, em todas as gestões Antônio Colucci, a educação enfrentou grandes dificuldades. E agora não é diferente. O meu filho, que estuda em escola pública, eu tinha que buscar ele 10 horas da manhã. Porque não tinha aula. Porque não tem aula. Não tinha professor de geografia, ficou um semestre inteiro sem professor de geografia. Nossa. Aí não tinha professor de inglês. Então, assim, isso eu estou falando um único exemplo, né? Isso eu recebo denúncia diária disso. Então, transporte público é uma lástima. Você pega uma pessoa que depende do transporte público, ela muitas vezes entra no ônibus, o ônibus quebra, ela chega atrasada no trabalho. Aí imagina essa funcionária chegando toda semana atrasada no trabalho, perde o emprego. Por quê? Porque o dinheiro que é dela, que deveria estar sendo bem gerido para oferecer uma qualidade de vida para ela, não está sendo bem empregado. E aí você vê que o efeito de uma má gestão impacta em tudo, né? Em tudo, absolutamente tudo. Você citou aí o atraso de ônibus, o impacto escolar, o impacto da demissão de uma mãe que tem que abrir mão de alguma coisa, não é? Exatamente. Que loucura tudo isso, né? Exatamente. Por isso que eu digo, ser mãe, e não é só ser mãe, né? Nós como pessoas, mas assim, a partir do momento que você se torna mãe, é um ato político, porque você vai depender, não só você, mas agora você tem um ser humano que você que fez, que depende de tudo do sistema público. Então, as coisas precisam funcionar para você poder trabalhar, para você correr atrás do pão de cada dia. Porque se as coisas não funcionam, como é que você faz? Sim, eu achei legal você falando da questão do seu filho, porque a classe política, não vou falar como toda a classe política, mas grande parte da classe política não vive a realidade do povo. Sim. Não vive a realidade. Eu achei legal você falando do seu filho estudando em escola pública, você passando por essa dificuldade. Sim. E você lutando para poder resolver. Exatamente. É uma questão que você não ouviu falar, é uma questão que você vive. Sim. Isso é muito importante. Né? Para que você busque a solução, para que quando as pessoas te falarem, você fala, não, mas peraí, eu estou falando de algo que eu vivo. Que eu vivo, exatamente. Eu quero corrigir algo que também me machuca. Você sabe que quando eu entrei no mandato, eu tirei convênio médico e eu tirei as crianças da escola particular, coloquei todas na escola pública, né? Não tinha o dom ainda. Mas, ao longo do mandato, aconteceram algumas situações muito difíceis na escola com a minha filha, que estudava ela passou por 3 escolas públicas. E aí, a minha filha ficou traumatizada
E eu precisei trocar ela. Ela ficou 2 meses sem querer ir para a escola. Uma criança de 5 anos. Eu não conseguia fazer ela ir para a escola. E aí, a gente conseguiu... Aí, ela foi para uma escola particular, porque tinha uma amiguinha que era muito próxima e que foi a pessoa que fez ela se convencer a dar uma nova chance e voltar para a escola. Mas, assim, a gente paga a escola, mas com dor no coração, porque não é isso que eu quero para a população. Eu quero que todos, independente da classe social, tenham a tranquilidade de utilizar o serviço público como um todo. Então, que a pessoa, eu não preciso gastar o meu dinheiro com um convênio, porque o serviço público, ele me socorre. Eu posso ir no médico do SUS, eu vou ser muito bem atendido lá. Eu vou ser muito bem atendido no posto de saúde. O meu filho vai estudar numa escola de qualidade. Ele vai ter uma alimentação de qualidade. O transporte público, ele não tem que estar ligado, Irã, à classe social. O transporte público, ele faz parte da mobilidade urbana do município. Exatamente. Então, você tem que trazer um transporte público de alta qualidade para você incentivar que a classe que não precisa usar o transporte público queira usar. Exatamente. E deixa o carro em casa e vai trabalhar de transporte público. Eu penso dessa maneira. Exatamente. E em alguns países na Europa tem gente que nem carro tem. Nem carro tem, porque o transporte público é suficiente. Exatamente. Né? Então, é uma visão empreendedora. Legal. Importante ter essa visão. E aí você falando da questão pública, tudo fica muito exposto também, a família. Sim, total. E quando você chega na sua casa de noite, cansada, você reflete e pensa, vale a pena? Sim. Eu recebo muito apoio da população. Que legal. É algo que, às vezes, quando você está assim, meio até baqueado, sabe? Te dá um fôlego, um ânimo. Me dá muito que fôlego. Legal. As minhas redes sociais, elas são bem ativas, assim, então eu recebo um carinho da população, mensagens diariamente. Quando eu estou na rua, as pessoas vêm. Muitos funcionários públicos fazem assim, ó, tamo junto, sabe? Que legal. E não podem se manifestar, lógico, publicamente. Pena, né? Mas tudo isso vai motivando e falando, caramba, eu acho que... Tô no caminho. Eu acho que é esse o caminho, sabe? Que Deus quer que eu prossiga, né? Então, eu tento... Não estou aqui dizendo que, enfim, de forma nenhuma que eu sei tudo, jamais, claro. Né? Mas a gente tenta sentir aquilo que é a vontade da população e é esse norte. Você sabe que uma coisa que eu tento fazer, eu tive muitos votos em Ilhabela, né? Foram 719 votos. Eu fui a vereadora mais votada da história. Nossa, que legal. Isso, para mim, é uma honra. E eu, às vezes, faço o exercício, assim, de imaginar aquelas 719 pessoas olhando para mim. E eu penso, será que elas estão se sentindo representadas por mim? Nossa, que reflexão importante. Porque é isso. E todas as vezes que eu tenho que votar um projeto de lei, que eu tenho que fazer algo, eu penso, poxa, será que é isso que aquela pessoa que foi lá naquele dia, que estava um sol surreal em Ilhabela, que ela pegou um transporte público para votar. Muitas eu lembro que falaram, Diana, eu estou aqui na fila, quebrou a urna, eu não consigo, eu estou aqui há 2, 3 horas. Será que essas pessoas, quando veem o meu trabalho, elas falam, poxa, valeu a pena votar nessa menina, dar uma chance para ela realmente está fazendo aquilo que eu esperava, ou não, porque a gente não acerta sempre. Sim. Quantos e quantos erros que eu já tive e que me fizeram aprender e tentar corrigir. Então, também é muito legal ouvir a população e muitas vezes a população fala, olha, posso te falar uma coisa? Eu acho que você deveria vir por aqui. Eu acho que você deveria, talvez, fazer desse jeito. E isso faz parte do mandato e do aprendizado. Quantas coisas que a gente já deixou de fazer ou mudou o jeito que faz porque a população gostaria que a gente agisse de uma maneira diferente e eu estou ali representando cada um deles, né? Nossa, que legal. Você é eleita vereadora e a gente tá claro que isso é um chamado, a questão. Mas em algum... Eu não sei, eu acho que é. Tá claro. Em algum momento da sua legislatura, da sua caminhada como vereadora, teve uma virada de chave. Sim. Por que não executivo? Em que momento aconteceu isso, Diana? Por que não, como assim? Por que não virar prefeita? Por que não me candidatar? A população foi te
pedindo? Você foi sentindo que podia ir além? Em que momento você teve essa virada de chave? Então, eu vou te explicar. Na verdade, assim, eu saí candidata com o atual gestor de Ilhabela, o prefeito Antônio Colucci. Nós montamos um partido, os candidatos e tal, fizemos um grupo super legal, foram eleitos 3 vereadores, que, né, exercem o mandato, inclusive. Mas antes de assumir, a minha relação já estava péssima com ele. Mesmo como presidente, o presidente tem uma função institucional, então você também... É complicado você ser presidente de oposição, porque você tem ali uma certa harmonia que tem que existir entre os poderes, porque muitos projetos são benéficos para a população e, independente se eles vieram do executivo, se eles são de propositura do legislativo, você tem que pensar na população e não naquilo que vai de acordo com o seu ego, né? Então, enquanto estava como presidente, eu me segurei um pouco mais para estar na oposição, mas eu já estava. E assim, eu não tenho compromisso com o erro. Então, a partir do momento que você está num barco, você está vendo que ele está indo para um lugar errado e que vai afundar, eu não tenho compromisso de estar ali desrespeitando aquilo que a população que votou em mim pediu e confiou que eu fosse fazer. Então, eu falei, opa, eu não vou por esse caminho, porque esse caminho está errado. Esse caminho não está olhando para a população, esse caminho não está fazendo aquilo que é o anseio da população. E ali eu decidi mudar. E eu fui muito perseguida durante o meu mandato. Sofri violência política, sofro até hoje. Você pode olhar minhas redes sociais, a forma desrespeitosa como ele me trata, mas enfim. Mas isso não é o ponto-chave. A questão é que a maioria dos projetos que eu tinha para realmente transformar a vida dessas pessoas não foram realizados por uma questão pessoal do prefeito comigo. E ali eu fui vendo e eu fui levando no começo. Eu falava, prefeito, eu estive na escola tal e eu observei que tem tantas crianças com deficiência sem apoio. Eu percebi que as salas estão quentes, que o mato não está sendo cortado, foi encontrado cobra dentro da sala de aula. Ou eu fui no posto de saúde e eu ia levando essas demandas para ele. Isso foi te gerando... Mas no começo era assim, eu queria que ele solucionasse. Então eu falava, prefeito, vamos solucionar isso? Porque, poxa, eu fui na rua pedir voto para você. E eu preciso dar uma satisfação para a população. E aí sempre, não é assim, quem manda sou eu sei o que eu estou fazendo. Quem é o prefeito sou eu, você está aqui só atrapalhando. Era sempre assim. E aí eu fui entendendo. E isso foi me gerando uma vontade muito grande de fazer... E falar, caramba, tá tão simples, é só fazer isso. E você vai agradar todo mundo que está aqui. Todo mundo que está precisando disso. Mas a porta na cara, o não todos os dias, isso foi me levando e foi gerando em mim o sentimento e a vontade de fazer a diferença, de saber que é possível fazer, mas, assim, ao mesmo tempo, totalmente engessada, porque a função do legislativo... te engessa para você fazer projetos e tal que sejam executados pelo poder, né, executivo, entende? Não sei se eu me fiz clara. Não, sim, e você sabia que às vezes só falta um pouco de boa vontade também. Exatamente. Né? Tem coisa que dá para fazer, né? Sim. Então você ia cumprindo o seu papel, representando os problemas da população, levando para quem tem a caneta e poderia resolver, e não resolvi, isso foi tirando uma indignação, e acredito que quando você busca na população, até pela sua fala, do seu comprometimento com os seus eleitores, você via a situação, tentava resolver e vinha trazer um feedback para quem te pediu. Tô errado? Sim, não, exatamente. E isso foi te gerando insatisfação. Sim. E o povo foi se sentindo representado por Sim, você. Exatamente. E foi o que te deu fôlego para você estar buscando o que você está buscando hoje. Exatamente. Aqui, Diana, esse nosso podcast, eu gosto muito de falar de gestão, família e fé. Sim. Eu falo bastante disso. Porque eu consigo enxergar que está tudo muito conectado. Aham, o profissional que eu certeza. sou, com o pai, com o marido, que eu tento ser, pelo menos. Sim. E você é muito comprometida com tudo isso. Eu até te perguntei como você consegue conciliar tudo isso, porque a gente sabe que a vida pública ela é muito corrida. Os seus filhos hoje, a sua família, eles estão olhando para você.
Sim. Eles estão buscando em você uma referência de mulher, de mãe. E eles não têm ainda a referência de política, de possível prefeita. Sim. Isso pesa muito para você? Com toda certeza. E todas as minhas ações hoje, eu penso o que eles iriam pensar da mãe deles. Então, é o meu... Primeiro, Deus. Uhum. Para mim, Deus é em primeiro lugar, né? Então, eu creio que para eu ter entrado na Câmara, Deus convenceu os corações, né? Porque a Bíblia nos ensina que é o Espírito Santo que convence. Então, inclusive, essa tem sido a minha oração, né? Para que, se Deus achar que eu sou digna, para que os corações sejam convencidos. E é assim que eu acredito, né? Que se essa for a vontade de Deus, os corações vão ser convencidos. E aí, em segundo lugar, eu penso nos meus filhos, porque eu tenho essa satisfação com Deus para agradá-lo, né? E depois o que meus filhos vão pensar de mim. Tem uma aqui hoje. É o Dom. Traz ele aqui para ele ver aqui um pouquinho. Quer vir com a mamãe, filho? Esse é o caçulinha. Vem, mamãe. Como ele chama? Dom. Quer falar? Esse é o Dom, né, Dom? O que você estava vendo, Cocó? É? Eu acho que ele tá com soninho. Né, Dom? É, amor. É muita Minha responsabilidade, vida. né, Diana? É, muita responsabilidade. Mas é uma responsabilidade maravilhosa, né? Ser mãe, ser pai, eu acho que a vida ganha outro sentido. Sim, sim. E eu digo também em todo o contexto, né, de conseguir manter tudo isso em pé, porque a gente entra um pouco na questão espiritual, você sabe que você se torna uma referência municipal ali, uma referência. Sim. E a gente está falando da Ilha Bela, você falou que lá tem 40 mil habitantes. Isso. Em período de festa deve ter chega a mais gente. 120 habitantes, gente. a população. Então, é muita gente querendo que dê certo, muita gente querendo que não dê certo. Com Como certeza. Que lida com essa energia positiva e com essa energia negativa? É pesado, muito pesado, sim. Porque é o que você falou, tem gente que torce a favor, tem gente que torce contra. Mas aquilo que é o bem e que torce a favor é sempre mais forte do que o que torce contra. E você tem que acreditar em algo e seguir o seu coração. E é isso que eu faço. Muitas vezes a gente não consegue... Aliás, muitas vezes não. Nós nunca conseguimos agradar todo mundo. E essa foi, assim, uma das principais lições do meu mandato, né? Se você vai pensar que você vai agradar a todos, eu acho que nem vale a pena entrar. Porque a crítica é constante, é diária, a demanda é muito grande, são muitas e muitas e muitas mensagens, pedidos, e é difícil dar conta de tudo. Muitas vezes a gente não dá, muitas vezes a gente acaba falhando, eu acabo não vendo, de repente, uma mensagem, e eu sempre peço desculpas, né? Mas muitas vezes eu saio da Câmara, chego em casa e meu celular tá aquela loucura. Eu passei o dia inteiro atendendo, então quando eu estou atendendo eu gosto de estar ali de verdade com a pessoa, ouvindo ela. Então é isso, assim, é um desafio, mas eu amo fazer isso, eu amo esse trabalho, eu gosto muito de estar atendendo e servindo a população. Esse é o meu grande chamado, é servir a população. Deixa eu te fazer uma pergunta, qual que é a Ilha Bela que o bem pode esperar de você? O Dom. Dom, desculpa, vou fazer a pergunta que eu tinha dito. Dom, né? Dom. Qual que é a Ilha Bela que o Dom pode esperar de você, Diana? Uma Ilha Bela humana, uma Ilha Bela que vai fazer com que não só o Dom, mas todas as crianças tenham qualidade de vida, tenham seus pais com seus trabalhos dignos, com transporte público de qualidade, com uma saúde de qualidade, uma escola de qualidade, com bons projetos e com muito mais, porque Ilhabela não precisa fazer bem apenas o feijão com arroz. Eu falo muito disso porque, infelizmente, o básico na Ilhabela não está funcionando. Mas nós temos grandes projetos ousados para Ilhabela, como eu te disse no começo, que eu tenho certeza que vão virar uma referência nacional no tratamento da pessoa com deficiência. O nosso IDEB é algo assim vergonhoso para nós, proporcionalmente
ao valor que nós temos por aluno por ano. Uma educação que, eu não estou com os dados aqui certeiros, mas assim, aproximadamente R$400 mil por ano. E a gente está lá embaixo no IDEB. Então, assim, pegar boas referências, as escolas que pontuam em primeiro, segundo lugar no IDEB, ir lá conversar com o secretário, com o prefeito. A gente está falando sobre os 40 mil habitantes de Ilhabela, que em períodos de festa, turismo, chegam a 120, ali de 100 a 120 pessoas. Quais são as suas ideias de melhoria pro turismo para uma cidade assim tão visitada como é Ilhabela? Sim, nós temos em Ilhabela, como eu te disse, a Ilhabela ela funciona também não apenas de uma maneira sazonal, né? Então, vou entregar o dom. Vai lá, meu amor. Obrigado, viu, Dom? Ilhabela fez sol, tem turista. Então, nós, graças a Deus, somos agraciados por ter uma beleza natural maravilhosa em Ilhabela. Quase 80%, 90% de Ilhabela é parque estadual, que precisa ser preservado, mas a gente precisa explorar o turismo da maneira correta. Sim, nós precisamos explorar o turismo da maneira correta. Primeiro, eu acredito que melhorando vários pontos na nossa cidade. O principal, talvez, deles, ou um dos mais importantes, é a balsa. Melhorar essa relação do executivo com o governo do estado para que a gente tenha uma balsa funcional, para que o turista não venha da sua casa e frente a uma estrada e chegue lá e fique 5, 6 horas na fila da balsa. E aí muitos acabam cancelando as suas hospedagens e aí aquele empresário, aquele comerciante tem o seu prejuízo. Sim. Precisa pagar o seu funcionário e tem essa baixa nas reservas. Você também precisa, como eu disse, melhorar a mobilidade urbana através de um serviço de um transporte público de qualidade para que o turista seja incentivado também a utilizar esse transporte público. E uma coisa muito importante que eu acho é que a gente tem que dar voz e ouvir o empresário, o comerciante, as pessoas que são os principais atores, né, dessa pasta do turismo para entender o que é que eles precisam. E eu sou muito procurada por eles, eu converso muito com eles e eles acabam se demonstrando muito indignados com essa gestão porque eles não conseguem ser ouvidos. E nós temos hoje em Ilhabela uma das taxas mais baixas de ocupação e uma queda muito grande, muito abaixo do esperado no faturamento por aqueles que nesse momento, né, que nós estamos em alta temporada, seria a grande alta dos empresários, dos pequenos empreendedores, porque aqui eles fazem um caixa para a hora que a gente não tem tantos turistas, né, ao longo no meio do ano, por exemplo, quando vai caindo um pouco, vai diminuindo a temperatura, a gente acaba tendo uma queda aí. Então, esse é o ponto alto de Ilhabela, é de novembro até mais ou menos o período do carnaval. E nós já estamos com uma baixa muito grande. Então, eu acho que é isso. A gente precisa também investir no saneamento básico. Nós temos aí, se eu não me engano, 5 a 6 praias impróprias no verão. Por quê? Porque a gente não trata o nosso esgoto. Nosso esgoto é canalizado e jogado no mar. Então, eu estou trazendo o turista para oferecer uma praia imprópria. Eu estou fazendo com que aquela pessoa, aquele comerciante, que tem ali os seus funcionários, né, que paga os seus impostos em dia, espera aquele momento para trabalhar no seu quiosque, por exemplo, e aí a praia que ele está ali está imprópria. Como é que ele vai recepcionar o turista? Com uma bandeira vermelha de imprópria da CETESB? Nossa, isso impacta em... Diretamente. A balsa é um problema crônico? É um problema crônico que precisa ser resolvido, dá para ser resolvido. São várias ações ali, inclusive eu fui autora de uma lei que regulamentava a prioridade para moradores, porque nós temos moradores que trabalham nos municípios vizinhos e que muitas vezes na temporada, por não ter um fluxo adequado da balsa, acabam precisando ficar numa fila 3, 4, 5 horas para ir trabalhar e para voltar a mesma coisa. Então, a gente fez a fila da prioridade não para prejudicar o turista, muito longe disso, mas esperando que ela funcionasse de maneira igual e equivalente, né?
Mas o prefeito, por uma questão de pessoal comigo, ele tirou essa fila para moradores da prioridade. Ali no bolsão de embarque, se você fizer uma obra adequada, você já melhora muito o embarque da balsa. Então, ali precisa realmente de uma obra. Como eu te disse, precisa melhorar a relação com o governo do estado, para que a gente consiga atrair investimentos para novas balsas, novos equipamentos públicos que possam, sim, atender a população de uma maneira mais digna, né? Além disso, Ilhabela pode investir também ali na parte do embarque, onde os pedestres ficam aguardando em dia de chuva, em dia que está extremo calor. Ali não tem um abrigo decente. Então, quando, por exemplo, a balsa para e o pedestre precisa ficar ali aguardando, ele fica sem qualidade nenhuma. Amontoado, sem água, a balsa não tem banheiro. Então, muitas vezes você está com uma criança, não tem como levar no banheiro, se alguém passa mal. Então, são ações, assim, de extrema relevância que precisam de coragem, né? E de prontidão para fazer, porque não dá para esperar mais. Toda a gestão, seja ela pública ou privada, ela precisa ser baseada em números e tudo mais. Sim. Mas quando a gente fala de gestão pública, se ela não tiver um carinho, uma atenção com a população, não funciona. Não funciona, exatamente. E a população carece, sofre, existem vários fatores. Você vê que uma balsa que não tem uma atenção, não tem uma infraestrutura, impacta em um comércio. Em tudo. Que impacta na demissão, que impacta na educação, que impacta em tudo. Exatamente. Assim como também a falta de vaga numa creche também vai impactar o turista. Por quê? Porque o empresário não vai conseguir a mão de obra para trabalhar. E aí, como é que ele paga a sua conta? Então, na verdade, a gestão pública, ela tem que ser pensada como um conjunto de ações. Exato. Não dá para você pensar em atitudes isoladas para beneficiar um ou outro. Tudo está interligado, tudo tem relação. Eu acho que esse é o grande aprendizado do meu mandato e ao longo da minha carreira pública, para hoje me sentir totalmente preparada para assumir Ilhabela e realmente conseguir fazer a diferença na vida das pessoas. E Ilhabela, você falou que tem uma grande área preservada, né, de preservação, e você falou de todas as dificuldades, todos os problemas. Eu sinto que alguma coisa te incomoda. Você se sente indignada por alguma coisa lá hoje? Com toda certeza. Muitas coisas me deixam indignada, mas se eu tivesse que escolher uma para pontuar para você, seria a corrupção. Então, algo que eu tenho combatido diariamente é a corrupção, porque a corrupção, ela tira a comida da mesa, a corrupção, ela faz com que as pessoas não consigam acessar os seus direitos, que são seus, né? A corrupção, ela na verdade destrói a vida das pessoas. A gente precisa de uma gestão em Ilhabela que deixe de valorizar tanto o cimento e pense nas pessoas. Sim. Sabe, um ferro de uma obra não pode valer mais não pode ter mais importância do que a natureza. As obras de Ilhabela são faraônicas, elas descaracterizam a nossa principal identidade, que é a natureza. Então, obras são necessárias, são muito bem-vindas, desde que elas não tenham tantos indícios de superfaturamento como a gente tem em Ilhabela, porque a gente sabe o preço das coisas, Irã. A gente sabe mais ou menos quanto que custa para fazer uma casa, quanto que custa para a gente pintar uma casa. Aí, quando a gente vê uma escola, a gente imagina quanto que custa para pintar uma escola. E tudo lá são valores exorbitantes. Além disso, eu tenho visitado muitos municípios para conhecer o trabalho das prefeituras. E a gente encontra escolas maravilhosas por 1/4 dos valores que são praticados em Ilhabela. Que matemática é essa? Né? Para onde que está indo todo esse dinheiro? Eu sei que para a população não está indo. Que a população, assim como eu, hoje se encontra indignada com a corrupção em Ilhabela. Diana, a gente já está há um tempo falando, eu estou muito feliz do papo que a gente teve aqui. Eu acredito muito no chamado de Deus em tudo isso. Eu queria te fazer 2 pedidos. O primeiro, eu queria que você mandasse uma mensagem especial falando sobre esse seu propósito, sobre tudo isso que arde no seu coração, por favor. E o segundo pedido, eu queria te pedir que, caso
Deus abençoe e você seja eleita prefeita de Ilhabela, que você volte aqui, né? Com toda certeza. Muito obrigada. Vai ser uma honra. Se for o caso, a gente leva o podcast lá, né? Imagina, eu venho aqui. Com certeza, vai ser um prazer e uma honra para mim. O prazer é sempre nosso. Ira, obrigada pela oportunidade, né? Por estar aqui podendo falar para as pessoas que te acompanham, que são admiradoras do seu trabalho. Espero que a gente consiga replicar isso lá em Ilhabela também, para que as pessoas também possam ouvir, né, esse papo que fluiu e foi muito gostoso. Eu quero, sim, deixar uma mensagem para o munícipe de Ilhabela, ao qual eu me identifico muito por também ter nascido em São Paulo, mas morar em Ilhabela desde os meus 2 anos de idade e viver aquela cidade da maneira mais intensa que hoje eu consigo, né? A minha principal meta, se assim o munícipe de Ilhabela entender que eu mereço estar no comando da cidade, é acabar com o sentimento de medo e trazer de volta a humanidade para Ilhabela, fazer uma gestão em que a gente olhe para as pessoas de verdade, que a gente consiga conversar com as pessoas, entender a dor delas e realmente trazer efetividade para toda a riqueza que Ilhabela tem. Fazer com que a riqueza circule dentro de Ilhabela e faça parte da vida das pessoas, trazendo uma educação de qualidade em que o filho da empregada doméstica tenha a mesma oportunidade educacional que o filho do patrão dela. Que eles possam, em igualdade de direitos, inclusive, passar na mesma universidade, se formar, ser um grande profissional e trazer todo esse conhecimento que muitas vezes vai ser até adquirido, quem sabe Deus, fora do país, mas que eles voltem para Ilhabela para contribuir com Ilhabela. Que as nossas mães tenham a tranquilidade de ter os seus filhos de uma maneira digna e que mais, que elas possam saber que o seu filho está sendo criado e cuidado, olhado pela gestão desde a primeira infância até o início da sua formação profissional. Além disso, trazer tranquilidade também para os empresários, para os empreendedores, para os comerciantes, para o funcionário público, fazer com que a nossa gestão seja uma gestão que traga efetividade. Nós temos uma riqueza, como eu disse, muito grande, mas que não tem chegado na vida das pessoas. Então, eu acredito que essa seja a grande missão que arde no meu coração e é isso que me move, assim, lutar e disputar essa eleição como pré-candidata a prefeita de Ilhabela para conseguir transformar tantas e tantas vidas que lá estão junto comigo. Muito legal. Eu quero muito agradecer, achei a sua mensagem muito impactante. Agradecer a presença de todos vocês aqui, seu filho, muito legal. O primeiro podcast que eu fiz aqui, eu gravei com a minha filha. Que legal, quero assistir, que legal. Eu mando. Que bacana. E agradecer muito você ter aceitado estar aqui com a gente, bater um papo, falar sobre vida, trabalho, fé, política. E as portas estão abertas aqui para a gente falar de novo numa nova oportunidade. Ira, muito obrigada. Me sinto honrada novamente. Que Deus te abençoe. Amém. E que esse chamado que Deus colocou no seu coração continue prosperando muito. Parabéns. Amém. Obrigado. Obrigada. Galera, esse foi mais um vídeo do nosso negócio, hoje com um papo muito legal, muito amplo. E eu agradeço vocês e até o próximo episódio. Bom? E aí, chefe? Gostou, Dino?